Graça e paz, irmãos. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar falar, aos irmãos nesta noite, neste culto, na abertura da terceira edição dos Jogos Olímpicos da Primavera, Jogos Olímpicos Presbiterianos no nosso sínodo. É uma grande alegria mesmo, e nós já ouvimos aqui algumas mensagens, O presbítero Zé Márcio falou: meus irmãos, vamos lá, paz, Paz do Senhor reina em vossos corações. Infelizmente, irmãos, nas outras edições e nos outros campeonatos dos presbitérios, em algumas ocasiões nós tivemos discussões, nós tivemos desavenças, nós tivemos um desejo muito grande da coroa corruptível e acabamos magoando uns aos outros, e nós esperamos que isso não aconteça nessa terceira edição dos Jogos Olímpicos da Primavera. Na primeira edição nós tivemos 110, cento e poucos inscritos. O reverendo Paulo estava me passando as estatísticas. Na segunda edição passamos de 150. E nessa terceira edição já passamos de 200 atletas inscritos. Muitos não puderam estar aqui hoje, porque eu vejo que nós não temos 200 aqui inscritos e temos alguns aqui que não estão inscritos também. Mas nós temos certeza que Deus vai nos abençoar, e nós temos certeza que o desejo do coração de cada um de nós é realmente participarmos desses jogos para a glória de Deus. Lembrando, irmãos, sempre na nossa vida, as nossas atitudes, os nossos projetos, eles devem ter um tripé que nunca deve ser esquecido, que nunca deve estar desequilibrado. Tudo o que fazemos, primeiro é para a honra e glória do Senhor. Depois é para a edificação da nossa família, do nosso corpo, da igreja, e também para a evangelização. Então, essa competição não merece esse nome. Ela merece um nome mais bonito, que é Olimpíada. O irmão falou que o apóstolo Paulo, eu acho que tinha futebol, vôlei. Não, irmão, não tinha. Futebol, vôlei não tinha. Mas corrida, boxe, corrida e outras modalidades, muitas de atletismo existiam já. Aliás, as Olimpíadas, elas datam de mais de 2.500 anos antes de Cristo, mas elas não tinham esse nome. Os gregos já faziam jogos, entre eles apenas, só que era para agradecer e louvar a Zeus pela força, pela condição atlética dos homens gregos. Depois, em 776 a.C., foi o primeiro Jogos Olímpicos organizado. Então, todas as cidades-estado, que eram o mundo dominado pela Grécia da época, eles fizeram Jogos Olímpicos. E a intenção desses Jogos Olímpicos era realmente de unir os povos, de haver comunhão, de haver harmonia entre todos aqueles povos que faziam, que os gregos agora eram os seus líderes. Irmãos, nossa Olimpíada tem o mesmo propósito, de unir, de trazer comunhão, de trazer harmonia. A nossa coroa nós vamos receber lá no final. Nós já vamos ter pendurado a chuteira, nós já vamos ter parado de jogar bola, parado de praticar outros esportes. Talvez, tomara, Deus queira que todos cheguemos à idade de precisar parar com os esportes, mas lá no final é que o Senhor vai nos dar a coroa que realmente nós temos que lutar, nos empenharmos para conquistar. E a nossa luta, irmão, jamais vai ser uns contra os outros. Ao contrário, nós estamos lutando juntos para chegarmos até essa reta final e recebermos essa coroa eterna, incorruptível. Eu quero ler com os irmãos, quando o irmão leu o texto aí de Paulo aos Coríntios, o reverendo Paulinho, ele pegou o seu texto, perdeu o sermão. Aí eu falei: não, irmãos, não é o mesmo texto. Graças a Deus,
A Bíblia, né? Ela é riquíssima. E nós vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Ó bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos une, porque o Senhor fala ao nosso coração pela Tua palavra, porque o Senhor nos orienta na carreira, Senhor, e nos fortalece, e nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, para que nós sejamos verdadeiros atletas nessa carreira, Senhor, que findará com o nosso fim ou com a sua volta. Que nós, Senhor, estejamos olhando firmemente para o alvo, que nós estejamos, Senhor, sempre caminhando, sempre, Senhor, lutando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, para que nós possamos correr para a Tua glória. Possamos correr, Senhor, com gratidão, com alegria. Correr, Senhor, dando frutos que glorificam o Teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, quando o Edrey iniciou aqui, ele usou a expressão, essa eu nunca tinha visto, o pé de conga é nova, pé de conga. Ele iniciou lendo um salmo imprecatório. Senhor, destrói os meus inimigos. Eu falei, pronto, é o clima. Entramos no clima. Aí depois veio o reverendo Cleuton e aliviou metade da situação. Porque ele falou, nós não vamos entrar com o pé direito. Eu falei, bom, pelo menos um pé está salvo. Pelo menos um pé está salvo. Não, irmão, mas a verdade é que nós realmente estamos vendo, e é muito bom, agradeço a Deus. Tenho certeza que Deus já tem trabalhado nos nossos corações, e nós temos visto a preocupação e o desejo de todos que esta Olimpíada seja mesmo um momento de harmonia, um momento de comunhão, um momento de confraternização, de alegria. O Zé Márcio falou aqui, nós vamos só rir. Peraí, gente, não vamos dar WO, né? Falando, não vai ter jogo, vai ficar rindo. Mas porque nós temos tratado isso com a nossa igreja. Quem vai participar pela comunhão, pela alegria de estar com os irmãos, louvando a Deus no esporte. E quem não vai participar jogando, nós estamos convocando, e aqui eu peço para os irmãos fazerem o mesmo, convocar a igreja para fazer bandeira, fazer faixa, levar fanfarra, torcida, irmãos. Ué, não vai jogar? Vai levar os atletas, não vai jogar? Vai torcer. Vai vibrar, vai estar lá em comunhão também com os irmãos. A Olimpíada não é só para os atletas, é para haver também comunhão entre todas as outras pessoas que não estão participando dos jogos. Certo, irmãos? Bom, vamos lá ao texto. O autor aos Hebreus aqui usa uma linguagem esportiva, certamente o esporte já era muito conhecido naquela época. É muito difundido principalmente pelos gregos, lá na cidade de Olímpia, né? Onde começaram os Jogos Olímpicos. Depois, na idade mais moderna, os Jogos Olímpicos modernos, eles voltaram a acontecer na cidade de Atenas, somente em 1896, porque o mundo era influenciado pelos gregos.
mas depois veio o Império Romano e dominou o mundo e proibiu qualquer tipo de competição que lembrasse aquela competição que os gregos faziam para agradecer, louvarem a Zeus. Então, os romanos proibiram os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos ficaram por séculos sem serem realizados. Em 1896, os Jogos Olímpicos retornaram, e foi em Atenas que eles retornaram por iniciativa de um francês, chamado Pierre de Fred, conhecido também como Barão de Coubertin, nesta primeira Olimpíada chamada Olimpíada Moderna. O autor aqui aos Hebreus, logo no primeiro versículo do capítulo 12, ele diz que nós temos inspiração para corrermos esta carreira cristã. Nós temos inspiração para promovermos uma Olimpíada que vai muito além de um campeonato de uma modalidade esportiva. Nós temos inspiração para buscarmos comunhão, buscarmos louvar a Deus e buscarmos um testemunho para as outras pessoas. É isso que o autor está dizendo quando ele diz, olha, nós temos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, ele começa o primeiro versículo colocando, portanto, então ele está se referindo ao que ele vinha dizendo no capítulo 11. Enoque, irmãos, vocês lembram de Enoque, andou com Deus, e ele vai falando de outros heróis da fé, né? Noé, Abraão, José, Moisés. Eles são como uma nuvem de testemunha a olhar para nós agora. E também, irmãos, podemos pensar e nos inspirarmos em atletas da própria igreja presbiteriana, né? João Calvino, Archibald Green Simonton. Quem mais que a gente pode lembrar? José Manuel da Conceição. E o nosso irmão presbítero que dá nome ao troféu da nossa Olimpíada. Presbítero Mário Rocha. Presbítero Ismael, que morreu com 103 anos, na Igreja Presbiteriana de Vila Ema. A nuvem, irmãos, está cada vez maior. De testemunhas. De pessoas que traçaram um caminho de glória para Deus, de louvor, de testemunho e que deixaram marcas. E então nós somos desafiados, inspirados por eles. Eu lembro que quando eu jogava futebol, eu não pude jogar muito futebol por causa de problema de fraturas e coluna, cirurgias, mas quando eu pensava no meu pai, eu me inspirava muito. E quando meu pai ia no estádio, aí era muito especial. E a gente ouve, normalmente, as entrevistas dos atletas, e os atletas se remetem a alguém, a um outro atleta que o inspirou, ao seu pai, a sua situação, a situação da sua cidade, da sua família. O atleta precisa de inspiração, irmãos. E nós temos grande inspiração. Esses atletas de Cristo que nós citamos, que o autor citou, e que foram grandes servos do Senhor, correndo a carreira cristã no passado, e nós agora é quem corremos. Qual o número será da Olimpíada? Será a 50ª edição da Olimpíada de Primavera, do Sínodo. Vai lembrar, olha, os que correram, o reverendo Johnny, o reverendo Paulo, o César, outros irmãos todos. Será que nós vamos ser lembrados como inspiração para outros que vão correr a carreira cristã? O autor aqui, a carta aos Hebreus, diz que todo atleta, ele procura uma inspiração. E ele cita aí os motivos de inspiração. Mas a nossa maior inspiração, irmãos, nós encontramos aí no versículo 2 e 3. Olha o que diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A nossa maior inspiração
É aquele que trocou a coroa de glória pela coroa de espinho por amor de cada um de nós. E o que o Senhor espera de nós, atletas de Cristo de 2014, é que nós também queiramos não apenas a coroa de glória. Glória é passageira. A coroa que nós recebemos, a coroa nas Olimpíadas, irmãos, era de louro. Recebia agora, meia hora depois, ou se demorasse, já era. Estava murcha, meu filho. Olha as medalhas nas Olimpíadas. Você acha que ela é de prata pura, ouro puro e bronze puro? Não é não, irmão. Mesmo que fosse. Existe uma vestimenta que não precisa de bolso. E essa vestimenta é a mortalha. Ninguém vai levar nenhuma dessas coroas e medalhas para a eternidade. Mas a coroa que o Senhor nos dá, essa é para a vida eterna. E a nossa maior inspiração é aquele que se humilhou, que suportou, que amou os pecadores, que foi crucificado e recebeu uma coroa de espinhos, humilhado. Ele não se exaltou, ele foi humilhado. Portanto, irmãos, que nós queiramos que ele cresça e que nós estejamos diminuindo. E Jesus disse que aquele que tem uma coroa maior, o maior no reino dos céus, é aquele que é igual a uma criança, humilde, dependente, que não guarda mágoa, que se está brincando junto, pode até ter uma rusga ali, uma briguinha, mas eles vão continuar brincando em 1 minuto. Então, irmãos, a primeira coisa que o autor nos ensina para nós, já que vamos participar com honra, graças a Deus, dessa terceira edição das nossas Olimpíadas, é termos a inspiração correta. Outra coisa que precisamos é preparação, irmãos. O texto de Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. O atleta se prepara. Um atleta olímpico, irmãos, precisa chegar na prova no ápice da sua forma física. Muito bem preparado. E ele faz isso, ele cuida da alimentação, ele cuida do sono, ele cuida de tudo. Ele tem psicólogo, ele tem nutricionista, ele tem uma equipe cuidando dele para que ele possa na prova desenvolver a sua carreira, desempenhar aquilo que ele propôs a fazer. Buscando uma coroa corruptível. Nós, irmãos, buscamos a coroa incorruptível. E o nosso preparo é leitura da Bíblia, é oração, é comunhão com os irmãos, é amor ao nosso próximo. E nós temos essa oportunidade em todas as áreas da nossa vida. E esporte é uma delas. Então nós precisamos nos preparar. Aí no versículo 1 também ele nos ensina como nos preparar. Já que temos essa grande nuvem de testemunhas, de inspiração, como que nós nos preparamos? Nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando, tirando, irmãos, da nossa vida, tirando aquilo que atrapalha a nossa carreira cristã. E ele usa aqui 2 termos, o peso e o pecado. O peso, irmãos, o próprio autor aos Hebreus, ele cita aqui algumas coisas que podem ser peso. Aí, no capítulo 10, versículo 38 e 39, ele diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O peso pode ser, irmãos, o medo, o retrocesso. Outra coisa que pode ser peso é o desânimo, a amargura, o pessimismo, a falta de fé. Capítulo 12, versículo 15 agora, olha o que o autor diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Irmãos, um atleta amargo, um atleta desanimado, um atleta desencorajado, ele pode afetar, irmãos, toda a equipe. Não é assim? Uma laranja podre não pode apodrecer todo o cesto? Não é assim? As coisas ruins, irmãos,
Eu costumo brincar da seguinte forma: se você pegar a toalhinha que o Brad Pitt enxugou o rosto, o Brad Pitt estava fazendo um filme e ele suou um pouco, aí passou uma toalhinha para enxugar o suor. Se você pegar aquela toalhinha e passar no seu rosto, é do Brad Pitt, você vai ficar bonito igual ele? Não vai, irmão. Nem adianta tentar. Mas se ele tiver gripado, irmão, se ele tiver com ebola, e você pega a toalhinha, vai acontecer o quê? Vai pegar. Pode crer, vai pegar, mas vai pegar. Então o desânimo, o peso do desânimo, do desencorajamento, da amargura, da raiz de amargura, da falta de perdão. O autor aqui está dizendo, irmãos, para corrermos essa carreira, precisamos deixar essas coisas. Isso são pesos. E o peso pode ser coisas lícitas. Se a minha carreira profissional, se os meus amigos, se os meus projetos individuais, se alguma coisa que é lícita está atrapalhando a minha carreira na fé, a minha carreira cristã, eu preciso colocar a carreira cristã em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar, eu preciso tirar esse... É um peso. A palavra não diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, irmãos. Então, nós precisamos nos preparar, e então deixar o peso. E o pecado, então, hein? Todo pecado, irmãos, vou resumir. Todo pecado é uma cadeia. Se você tiver com correntes nos pés, como que você vai correr? Todo pecado é um aprisionamento. Então, como que nós nos preparamos? Deixando todo o peso e todo o pecado e correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas o autor também nos ensina, irmãos, mais uma lição, que esta carreira, ela não é individual. Ela não é individual. Pode haver até premiação para o melhor daquele jogo, pode haver premiação para o melhor goleiro, o artilheiro da competição, mas vocês percebem, e se for sincero é muito bom, né? Quando alguém recebe um prêmio, olha lá, o chuteira de ouro da FIFA, né? Bola de ouro da UEFA, não sei o quê. Eu quero agradecer aos meus companheiros do meu time que me ajudaram, né? A verdade, irmãos, é que na nossa carreira cristã, ninguém corre sozinho. Nós não somos um corpo, cada um é parte desse corpo. E olha como o texto nos diz. Está aí, olha, né? Versículo 1. Visto que nós temos essa grande nuvem de testemunha, visto que nós temos que nos preparar, então, abandonando o pecado, o texto diz assim, abandonando o pecado que nos assedia, a próxima palavra qual é? Como? Corramos. Isso aí é plural coletivo, irmãos. Corramos. Não é corram, vou correr. Corramos. Corremos juntos. Ela não é uma corrida solitária, ela é uma corrida solidária, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, não abandonando uns aos outros. Corramos, diz o texto. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, nós somos os atletas de Cristo de 2014. Nós temos que correr essa carreira juntos, corramos. E além disso, temos que ter determinação. Muitas pessoas desistem, né? A palavra de Deus diz, olha, tantos corriam bem e agora, né? Onde vão? O que os impediu? Paulo, escrevendo aos Gálatas, vós corrieis bem. O que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Determinação, irmãos. Corramos, o texto diz, corramos com perseverança. Ninguém consegue nada sem perseverança. E os jovens ouvem isso todo dia. Eu ouvia isso todo dia, irmãos, e é verdade. É verdade. Nós precisamos perseverar.
Alguém abre uma empresa, a perspectiva dessa empresa se pagar ou pagar os credores para depois pensar em ter algum lucro é 2, 3 anos, irmãos. Alguém começa um empreendimento social e para aquilo acontecer, vai chorar muito, vai lutar muito, vai bater em muita porta que não vai se abrir. Mas se ele desistir, irmãos, não encontra, não consegue. Tem que haver perseverança. Nós precisamos perseverar, nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar, tem que haver determinação, tem que haver perseverança. E outra coisa, irmãos, versículo 1 ainda nos diz assim, né? Olha, parte a parte dele. Corramos com perseverança, sem desistir, a carreira que nos está proposta. Algo que nos dificulta é corrermos a carreira que nos está proposta. Muitos crentes não sabem qual é a carreira que lhe está proposta. Irmão, você sabe qual é a carreira que Deus lhe propôs? Você sabe qual o seu dom, como aplicá-lo, está fazendo isso? Para isso é preciso muita comunhão com Deus, é preciso muita leitura da Bíblia, muita oração, é preciso muita comunhão com a igreja do Senhor para enxergar com os olhos de Deus o que Deus quer para você. Muitas pessoas querem fazer, mas estão fazendo aquilo que não são chamadas para fazer. E aí não fica bom. Aí não vai ficar contente no final. Outros irmãos sabem fazer, mas não querem fazer. O que o autor aos Hebreus diz que o vitorioso de Cristo Jesus, o atleta vitorioso faz, corre com perseverança a carreira que lhe está proposta. Você precisa descobrir o que o Senhor tem proposto para a sua vida. O seu dom, como aplicá-lo. E aplicá-lo com perseverança. Porque você vai chorando lançando as sementes, mas vai voltar com alegria, louvando a Deus, colhendo os feixes. Irmãos, não tem nada fácil. Nada é fácil. O pecado corrompeu tudo, irmãos. E a nossa luta e a nossa carreira, ela é difícil. O Senhor Jesus diz, olha, entrai pela porta estreita e depois caminhai pela estrada que é também estreita. Às vezes nós achamos que vamos entrar, não, pai, a porta é estreita, mas não, a estrada continua estreitinha, irmãos. E é nela que nós temos que perseverar, descobrir qual é a carreira que nos está proposta, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação de almas perdidas. Nós, então, fomos chamados para esta Olimpíada que nunca se encerra. Só vai se encerrar com o fim, com a volta de Cristo. É uma corrida de bastão. Simonton correu, presbítero Mário correu, nós estamos correndo, mas nós vamos passar o bastão, irmãos. Outros irmãos vão continuar correndo. E nós precisamos entender isso também. É uma carreira, irmãos, que precisa ter foco, né? Qual o foco da nossa vida, da nossa carreira? É a coroa corruptível? Não. Se é a coroa incorruptível, nós precisamos ter um foco. Olhar firmemente, versículo 2 e 3, né? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Considerai, pois, atentamente aquele. Paulo, que falou tanto de esporte também, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhai atentamente para Cristo. Foco, irmãos. Foco, tudo na nossa vida é para a glória de Cristo. Precisa ser, tem de ser. Temos que ter foco. Então, olha quanta coisa, né? Foco, especificação na carreira proposta, determinação, integração, preparação, inspiração. Eu quero encerrar falando sobre uma medalha que ela não é ainda a coroa incorruptível, mas é a medalha que eu espero que todos os participantes da Olimpíada da Primavera sejam merecedores. É uma medalha que até hoje só 17 pessoas no mundo receberam.
Lembra que eu falei que na era moderna, os Jogos Modernos Olímpicos, né, da era moderna, ele foi retomado por um francês, e esse francês que era chamado de Barão, né, Pierre de Coubertin, este homem dá nome a esta medalha. Vocês lembram na Olimpíada, na outra Olimpíada, quando Vanderlei Cordeiro de Souza, esse, né, o nome dele? Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele vinha correndo e ele estava em que posição, irmãos? Já estava no quilômetro 36. 42 quilômetros, maratona. Ele estava em primeiro lugar. Faltavam uns 10 minutos para terminar a prova. Podia até ser que ele tropeçasse, cair, não sei. Sentisse uma fisgada, não sei, cãibra, mas ele estava em primeiro lugar. Aconteceu de um padre irlandês, é apenas coincidência, mas o nome dele é Cornelius Rose. Esse padre entrou no meio da rua, abraçou o Vanderlei Cordeiro, jogou ele na calçada, tirou toda a concentração, o foco, o preparo psicológico, tudo que ele estava ali. Ele podia não ganhar, mas eu acho que ele ia ganhar. E ele foi agarrado por aquele padre maluco e depois voltou para a corrida. Ele não agrediu o padre, não falou nada. Ele voltou, buscou se concentrar novamente, recuperar as forças, voltou para a corrida, mas acabou em terceiro lugar. Acabou ultrapassado por outros 2 corredores. Ele ganhou a medalha de bronze. Só que depois, irmãos, ele recebeu essa medalha, que é a medalha de honra por quem participa de uma competição esportiva com moral, com ética, com esportividade muito acima da média. Então, irmãos, essa premiação que nós vamos receber, ela precisa ser, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a edificação da igreja. Terceiro, para abençoar a vida daqueles que são convidados a participarem conosco. Para abençoar a vida daqueles que vão ver em nós corredores que correm para uma coroa incorruptível. E que o esporte é um meio de confraternização entre as nossas igrejas, entre as nações, como é a Olimpíada. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos dignos de recebermos a coroa de Barão de Coubertin e que sejamos dignos de recebermos de Deus a alegria de ver em nós um testemunho que lhe agrade. Que Deus nos abençoe, abençoe os Jogos Olímpicos da primavera do nosso sínodo, abençoe todos vocês que vão participar, todos vocês que vão assistir, que seja uma bênção para a vida da nossa igreja e do nosso sínodo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó, bendito Deus, amado Pai, a Tua palavra é maravilhosa e ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos corrige, ela nos ilumina, Senhor, para que estejamos correndo a carreira, Senhor, que nos está proposta de uma forma que sejamos vencedores, olhando em Cristo, para Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa iniciativa, pela nossa Olimpíada, pela nossa confraternização e rogamos-te, ó Pai, clamamos em nome de Jesus que o Senhor retire de nós todo espírito, todo desejo, toda competitividade que não venha, Senhor, a agradar, a agregar, a abençoar a vida do Teu corpo, da Tua igreja no nosso sínodo. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre, Senhor, de todo mal, de ferimentos, nos livre, Senhor, de darmos mau testemunhos, nos livre, Senhor, de nos arrependermos. Antes, ó Pai, que nós estejamos cada ano crescendo, cada ano agradando mais a Ti, cada ano dando um testemunho e trazendo mais pessoas para o nosso convívio, para serem atletas nessa carreira cristã também. Nós te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.